Boa noite. Boa noite. Comunhão dos Santos mantém a união da comunidade de fiéis. Palavras do Papa Francisco na catequese de hoje. A Arquidiocese do Rio de Janeiro divulga nota sobre morte de refugiado congolês. Em São Paulo, seguem as buscas por desaparecidos nas regiões atingidas pelas chuvas. E na Marginal Tietê, o impacto do desabamento das obras do metrô. Aposentados e pensionistas do INSS não precisam mais realizar a prova de vida presencial. O Brasil bate recorde histórico em exportação de frutas em 2021. Você vai ver que um projeto voltado ao esporte em uma comunidade de São Paulo vem mudando a vida de crianças. Hoje foi dia de catequese do Papa no Vaticano. Durante a audiência geral na Sala Paulo VI, Francisco deu orientações sobre a nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos que já faleceram. O Santo Padre afirmou ainda que a devoção é uma forma de expressar o amor. Francisco quis oferecer hoje uma meditação sobre a comunhão dos santos que mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu. A comunhão dos santos é a igreja. Isso não significa que somos perfeitos, mas sim a comunidade dos pecadores salvos, e ninguém pode ser excluído. Francisco disse que este é um importante artigo de fé e que pode enriquecer a nossa vida cristã e também moldar da melhor maneira a nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos falecidos. Destacou que o centro da comunhão dos santos é sempre Cristo. Mesmo quando confiamos plenamente na intercessão de um santo ou ainda mais na Virgem Maria, a nossa confiança só tem valor em relação a Jesus. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu, afirmou. E explicou que a relação de amizade que podemos construir com um irmão ao nosso lado, também podemos estabelecer com um irmão que está no céu. Os santos, disse o Papa, são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade. A propósito da relação de amizade, o Papa disse que Deus confiou a José as coisas mais preciosas que ele tem, o seu filho Jesus e a Virgem Maria. No final, o Papa Francisco ainda recordou o golpe em Mianmar, pediu pela situação vivida no país, principalmente para que viva-se a paz. Recordou ainda os Jogos Olímpicos, que iniciarão nos próximos dias, especialmente os Paraolímpicos, dizendo que ali se pode manifestar toda a força que se tem no interior. De Roma para São Paulo com Rodrigo Luiz, que traz as atualizações sobre a cratera na Marginal Tietê e sobre as chuvas na Grande São Paulo. Rodrigo, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham. Quem passa pela Marginal Tietê e moradores dos arredores ainda estão assustados com a cratera que se formou após o desabamento das obras do metrô. E o impacto disso, além de piorar o trânsito, a preocupação de quem mora e trabalha na região. Após a abertura da cratera e a visita de autoridades ao local do acidente, obras foram iniciadas para conter o impacto. A Acciona, a empresa responsável pelas obras do metrô, disse na tarde desta quarta-feira, em coletiva de imprensa com o governo do estado, que está focando todos os esforços para conter os impactos do desastre. A primeira fase foi de aterro do poço para impedir a perda de solo. A segunda, de interrupção do fluxo do interceptor. A terceira, de preenchimento da cavidade com argamassa. E a próxima etapa será de avaliar a possibilidade de colocar barreiras de estacas para a contenção da cavidade no local. De acordo com José Gales, secretário dos Transportes Metropolitanos, um comitê executivo também fará o acompanhamento das obras. A previsão de entrega da pista central da Marginal é, segundo Gale, até o dia 11 de fevereiro, caso exista a necessidade de estacas, e de 2 dias, caso não precise. Sobre a preocupação de poluição ambiental, Benedito Braga, presidente da Sabesp, disse que o esgoto local será desviado e não há o risco de ser despejado no rio Tietê. O governador João Dória reforçou em coletiva que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, investiga as causas do acidente. Vamos falar das consequências das chuvas. Bombeiros seguem os trabalhos de busca por desaparecidos.
População local, igrejas e autoridades civis trabalham para socorrer quase 700 famílias desabrigadas ou desalojadas. A cidade de Franco da Rocha é uma das mais afetadas pela chuva no estado. 4 dias após a chuva intensa que atingiu 27 cidades paulistas, bombeiros, defesa civil e voluntários continuam as buscas por sobreviventes. A força-tarefa está concentrada em Franco da Rocha, um dos locais mais afetados aqui na região metropolitana de São Paulo. O número de pessoas que perderam a vida, infelizmente, subiu para 27 e outras 7 continuam desaparecidas. 350 funcionários, com auxílio de 80 máquinas, trabalham para remover entulhos e limpar a cidade. Parte das 700 famílias desabrigadas ou desalojadas está em abrigos, clubes e escolas de cada município. Os demais foram encaminhados para as casas de parentes. Ações humanitárias aos atingidos vêm de toda parte. Igrejas, comunidades locais, órgãos de governo e também a Cruz Vermelha estão recebendo doações de itens de primeira necessidade, como agasalhos, colchões, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza e também água potável. Tudo isso para que as famílias afetadas possam recomeçar a vida. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco a gente volta com um projeto de esporte muito legal em Paraisópolis, aqui na capital. Obrigada, Rodrigo. Até daqui a pouco. As temperaturas estão subindo e favorecendo as pancadas de chuva. Vamos conferir a previsão do tempo? Nessa quinta-feira já vemos chuvas mais concentradas no norte sobre o Amazonas e Rondônia. No nordeste, na faixa litorânea, do Maranhão até a Paraíba. E aqui no sudeste, a instabilidade ainda persiste sobre o leste e sul de Minas Gerais, por todo o Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, chuvas mais isoladas e podem vir de moderada a forte. O sol traz alegria ao povo do centro-leste da região nordestina. No sul, as temperaturas voltam a subir após a frente fria que quebrou a massa de ar quente estacionada sobre a região. E você do centro-oeste que mora na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, se prepare, grandes acumulados de chuva por lá. A maior quantidade de chuva amanhã está prevista para o sudeste. São esperados em Minas Gerais e Espírito Santo, 32 milímetros de acumulados de chuva. Vamos conferir agora algumas temperaturas. Em Campo Grande, máxima de 30 e mínima de 22 graus. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 26 e 19 graus. Vitória, máxima de 28 e mínima de 22 graus. E por fim, Porto Alegre, por lá, calor de 36 graus. Reinaldo. Obrigado, Yara. A Arquidiocese do Rio de Janeiro divulgou hoje uma nota por meio da Caritas Arquidiocesana, na qual lamenta a morte de um de seus assistidos, o congolês Moise Kabangabe, ocorrido no bairro da Tijuca, no dia 24 de janeiro. Abre aspas. A Arquidiocese rechaça todo tipo de violência que fere a dignidade humana e rompe a vida. Fecha aspas. O texto diz que Moise Kabangabe foi auxiliado, assim como os demais membros de sua família, pela Caritas Arquidiocesana desde a sua chegada ao Brasil, com o intuito de acolhê-los e proporcionar uma oportunidade profissional no país. Para o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, diante de acontecimentos como este, assim como tantos outros cenários de violência, algo urgente deve ser feito por toda a sociedade brasileira, tanto as igrejas como as organizações, entidades sociais e governos. Segundo ele, somente um grupo não consegue dar conta dessa transformação social que exige e supõe mudança cultural, mais justiça social, paz e perdão. Janeiro já passou, as aulas retornaram. Aquelas contas de início de ano também já fazem parte do nosso dia a dia. Mas nem tudo está tão igual como em anos anteriores. Os segurados do INSS começaram a conviver com as novas regras que podem mexer nas finanças. Longas filas marcaram o início do pagamento dos novos valores de aposentadoria pelo INSS com um novo reajuste. Todas as pessoas que ganham mais que um salário mínimo terão um reajuste de 10,16%,
especialmente nas suas aposentadorias e pensões. E fevereiro traz ainda as novas regras da reforma da Previdência, com a nova aposentadoria programada, que une tempo e idade. Mas para quem já contribui, não é preciso se preocupar. Foram criadas algumas regras que nós chamamos de regras de transição. Então, elas ainda poderão se aposentar por tempo de contribuição, ainda poderão se aposentar por idade. Só para a aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 4 regras de transição. E o segurado poderá se enquadrar nessas 4 regras. Para a aposentadoria por idade, a gente tem uma. Para este ano, a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos também sofreu mudanças. Nelas são somadas idade e tempo de contribuição. As mulheres precisam ter 89 pontos, sendo pelo menos 30 anos de contribuição. Já os homens precisam somar 99 pontos, com 35 de contribuição. Mas as mudanças vão afetar principalmente aquelas pessoas que ainda querem dar entrada na sua aposentadoria. Isso porque, com a reforma da Previdência, as mulheres que querem se aposentar precisam ter 61 anos mais 6 meses. Já os homens, 65 anos de idade e 20 de contribuição. A idade do homem sempre foi de 65 anos, continua de 65 anos pós-reforma da Previdência para a aposentadoria por idade. Mas no caso da mulher, não, era de 60. E a cada ano depois da reforma, a partir de 2020, ela vai ganhando 6 meses. Outras regras também já estão em vigor, como o novo cálculo de contribuição para as pessoas que recolhem diretamente junto à Previdência. As contas devem ser feitas com base no novo salário mínimo, que chegou aos R$ 1.212 este ano. O destinatário da reforma é a população, e a população, muitas vezes, ela não entende essa complexidade toda de normas novas que a gente tem. Então, não vai conseguir saber, muitas vezes, quando conseguirá se aposentar, qual é a melhor forma de se aposentar. Além disso, a prova de vida passa a ser feita no mês de aniversário do beneficiário e de uma forma bem mais simples. A prova de vida ela pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, que as pessoas podem baixar no smartphone, e aí tem um tópico, tem um item no Meu INSS, neste aplicativo, que é prova de vida. E essa prova de vida pode ser feita pela biometria facial. 36 milhões de brasileiros precisam sair de casa para provar que estão vivos. 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. Hoje, pela manhã, o governo assinou mudanças nas regras da prova de vida do INSS. O objetivo é evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento aos aposentados, pensionistas e para quem recebe algum benefício. A nova regra passará a valer a partir da publicação no Diário Oficial. A obrigação de provar que uma pessoa está viva passa a ser do próprio INSS. A renovação de passaporte, a emissão da carteira de identidade, o comprovante de voto, a transferência de imóvel ou veículo serão aceitos como prova de vida. Vamos a Brasília com Rodrigo Salles, que traz, entre outras informações, a retomada das atividades parlamentares no Congresso Nacional. Rodrigo, boa noite. Boa noite a vocês no estúdio, boa noite a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. Após 40 dias de recesso, o Congresso Nacional realizou hoje uma sessão solene no plenário da Câmara para marcar o retorno das atividades legislativas no Congresso Nacional. A cerimônia foi semipresencial e contou com a participação de deputados e senadores presencialmente ou por videoconferência. Apesar de iniciar agora, em fevereiro, e sem eleições marcadas para a presidência das casas, o ano legislativo deve engatar mesmo a partir de março, depois do Carnaval. O primeiro mês acabará sendo de organização. Mudando de assunto, o Brasil bateu recorde histórico na exportação de frutas, graças à alta demanda internacional. Entre os principais compradores estão os europeus e a fruta mais comercializada foi a manga. O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo. A produção anual é superior a 40 milhões de toneladas. Grande parte desses produtos é exportada. No ano passado, o país superou a marca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em exportações e alcançou uma marca histórica. Uma série de fatores que contribuíram para esses números recordes, né? A demanda internacional aquecida por conta de uma busca da população
mundial por alimentos mais saudáveis, alimentos frescos, em razão aí da pandemia. A boa produtividade e a qualidade das frutas brasileiras. As frutas mais exportadas pelo Brasil em 2021 foram mangas, 248 milhões de dólares, melões, 165 milhões, uvas, 155 milhões, nozes e castanhas, 151 milhões, limões e limas, 123 milhões em exportações. As frutas produzidas por aqui ganham o mundo, mas os principais compradores são países da União Europeia, responsáveis por quase a metade das exportações. Em seguida, os Estados Unidos com mais de 15% e Reino Unido com 14%. A gerente de estudos do mercado de hortifruti granjeiro da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Joyce Fraga, destaca a participação do país em diferentes mercados. Quando a gente fala da banana, a gente fala de muita exportação para o Mercosul. Mamões, por exemplo, principalmente União Europeia. Maçãs, a gente tem grandes envios para a Índia, para Bangladesh. Mas realmente a União Europeia figura como um dos principais destinos das frutas brasileiras. E atenção você mulher, um dos maiores aplicativos de mobilidade feminina do mundo passou a operar na capital do país. Um dos grandes diferenciais é ter somente mulheres dirigindo para mulheres. E o principal objetivo é trazer mais segurança. No corre-corre do dia a dia, os motoristas de aplicativos são a salvação. Seja porque você quer chegar mais rápido no destino ou prefere mais conforto. Mas nem tudo é perfeito. Muitas mulheres estão sofrendo assédio e violência por parte dos motoristas. Ou, quando a motorista é mulher, elas sofrem esses tipos de crime por parte dos passageiros. Segundo dados divulgados pela empresa 99, casos de assédio sexual provocam por semana o banimento de 730 pessoas entre motoristas e passageiros da empresa de transporte. Segundo a companhia, 59% dos casos poderiam ser evitados se houvesse respeito entre as partes. Casos de assédio sexual representam 23% das denúncias, sendo que 51% contra passageiros e 49% contra motoristas. Pensando nisso, foi criado o aplicativo de transporte exclusivo para mulheres e crianças. É o Lady Driver. O aplicativo já opera em 70 cidades do país. E para pedir uma motorista é muito fácil. É só baixar o aplicativo no celular, preencher o cadastro e pronto. Inclusive, eu acabei de solicitar uma corrida, estou esperando o meu carro chegar e a gente vai conhecer na prática como funciona esse serviço. A Francisca Pereira tem 54 anos. Ela é motorista de aplicativo desde 2018 e já passou por muitos momentos assustadores. Agora, dirigir só para mulheres e crianças será mais seguro. Eu já esperava, entendeu? Porque as mulheres pedem muito, a gente conversa, as passageiras pedem, eu quero só motorista mulher, eu me sinto segura. E com certeza, eu como mãe, eu entendo todos os lados de mulher. E principalmente eu também como motorista, que eu vou me sentir muito segura. Por isso que eu tenho certeza da necessidade desse aplicativo agora. Uma das sócias do aplicativo em Brasília, Elin Tokarski, destaca que o principal foco é a segurança e a comodidade das mulheres. A fundadora da Lady Drive em São Paulo, ela sofreu um assédio. Foi a partir daí que ela teve a ideia de fazer a Lady Drive, né? De estender para todo o Brasil, porque é uma necessidade, uma comodidade, uma segurança tanto para as passageiras que têm filhas, crianças e idosos. E além das seguranças, mulheres também têm a opção de fazer fonte de renda. Nós temos um serviço que é o foco principal da Lady Drive, que é o agendamento.
a passageira agenda as viagens, a motorista já sabe quanto ela vai ganhar e já tem sabe aonde ir e já começa a ganhar a partir do momento que ela aceita. O aplicativo já tem mais público feminino de ter um serviço de transporte seguro. Esse é nosso principal objetivo. E eu me sinto muito bem, como acredito que todas nós, mulheres que estamos aqui, nós sentimos. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Com a volta às aulas, ter um plano de estudos se torna importante para que os alunos administrem seu tempo e aprendam de forma correta depois de mais de um ano com o ensino remoto. As aulas estão de volta e, após um longo período longe do ambiente escolar, o desafio para os alunos será a concentração para assimilar o conteúdo didático presencial. Existem fatores que são relevantes no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Quais seriam esses fatores? A memória, a atenção e a associação de ideias. Independente aí da fase que o aluno está, esses fatores impactam diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Neste período, o mais importante é a disciplina, facilitando ao aluno que compreenda o conteúdo e não o decore apenas nas épocas de provas. Todo dia eu estudo, nem que seja um pouquinho, eu tiro meia hora para estudar. Isso vai criar o quê? Um hábito. Hábito esse que se torna essencial na vida de qualquer estudante, seja aluno da educação básica, universitário, pós-graduando ou aprendiz de cursos livres. Clara veio do Tocantins para estudar jornalismo. E além do processo de adaptação longe da família, é preciso ter um bom plano de estudos. Como eu já fazia, sempre nas aulas prestar atenção e fazer anotações para que podem me ajudar nas provas, nos trabalhos, ajudar nos estudos. Quanto maior o interesse por aquele assunto, por aquela área de estudo, mais fácil vai ser você realmente prestar atenção e reter aquele conteúdo. A dupla jornada é outro fator que pode atrapalhar. No Brasil, cerca de 2.600.000 estudantes passam por esse processo, sendo necessário uma maior organização para que não fiquem atrás com o conteúdo. Ter uma experiência diferente, né? Tanto nos estudos, na faculdade, quanto numa cidade nova, que isso é importante, e sempre me organizar. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é a aula. A aula é o momento que você tem a interação com o professor. É ali que você consegue tirar suas dúvidas, aprofundar no assunto. A frequência é super importante. As suas anotações pessoais são super importantes. Já para aqueles que vivem com a desculpa por falta de tempo, esses vão ter que se desdobrar se quiserem ter boas notas. Qualquer horário é horário de estudar, desde que você esteja disposto, descansado, bem alimentado e capacitado a focar, como nós já falamos, a sua atenção naquele único objeto. Que bom, hein? Vamos voltar com o Rodrigo Luiz em São Paulo, que tem notícia de um projeto que ajuda a transformar vidas. Rodrigo, é com você. E olha que interessante, aqui em São Paulo, crianças da comunidade de Paraisópolis. Esporte elitizado no Brasil, mas aos poucos isso vem mudando, graças a pessoas como o Rogério. Ainda jovem, ele veio morar na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Foi gandula de um clube na região do Morumbi, rebatedor, professor e resolveu fazer do esporte do lado de lá da cidade uma realidade para as crianças de sua comunidade. Participou de um projeto que já existia e quando ele fechou as portas, resolveu... Final de semana era meio vazia, aí fechamos essa rua para fazer atividade com a criançada. Aí veio a ideia da aula de tênis para molecada no meio da rua, né? Com o tempo, o tênis de rua ganhou doações e um espaço da prefeitura. Hoje, a quadra equipada é uma das grandes conquistas de Rogério. Aí eu comecei com um projeto na rua e estamos aí até hoje. Hoje, graças a Deus, temos um espaço maravilhoso, né? Material também, tudo de doação também. Aí estamos levando. Hoje estamos... Para quem tinha aula na rua, hoje isso aqui é um paraíso, né? Aqui, além de aula de tênis, as crianças também têm um grande aprendizado de respeito ao próximo. Por aqui, também saem verdadeiros cidadãos. O tênis é só uma ferramenta, sabe? Que a minha meta aqui não é formar tenistas, né? Se for,
melhor ainda, né? Mas a minha meta aqui é formar cidadãos, pessoas de bem, cidadãos de bem. No começo da aula, sempre começo com a roda de conversa, sabe? E sempre batendo na tecla, respeito, sem xingamento, sem apelidos, essas coisas que é o Baula. O seu pagamento, a alegria de ver esses pequenos longe das ruas, com um sorriso no rosto na quadra. Uma última informação antes. Ele tem 56 anos. Além dos estudos para o sacerdócio, Padre Miquelino é mestre em comunicação social e institucional, tem várias especializações. Parabéns ao Padre Miquelino pela nova missão. Conte com nossas orações. Daqui de São Paulo, são essas informações. A gente se encontra amanhã. E logo cedo, você fica bem informado com o CN Notícias, edição da manhã, depois do Sorrindo para a Vida. Boa noite para todo mundo. Estamos de volta e com o olhar voltado a Portugal para falar sobre os jovens de tênis e estilo de se vestir com marcas de uma consagração contemporânea. Tendo em vista o Dia da Vida Consagrada, nós vamos conhecer a Aliança de Santa Maria, uma congregação que coopera com a nova evangelização a partir do rosto específico da mensagem de Fátima. Elas são 12 postulantes e noviças de até 30 anos da congregação Aliança de Santa Maria. São jovens marcadas pela sociedade de hoje, com as dificuldades do tempo de hoje, como as dificuldades em tomar um compromisso, as dificuldades em ir vivendo os valores transcendentais, mas de qualquer forma, Jesus continua a chamar, Jesus continua a inquietar. Na rotina diária da Casa de Formação em Fátima, estão a vida de oração, adoração ao Santíssimo, ensinamentos, serviços na liturgia, música e afazeres da casa. O testemunho da alegria das irmãs deixam marcas nos corações e cativam outras jovens a assumirem a sua vocação. Foi o que aconteceu com Ruth Domingues. Ao passar cada vez mais tempo com as irmãs, percebi que havia nelas uma alegria e um olhar maternal que chamavam sempre muita atenção. Reconheci que esta inquietação e esta vontade de estar mais tempo com as irmãs seriam Nosso Senhor a chamar-me, a dar um passo mais na minha vocação. Como em todos os anos, a Igreja em Portugal vive a Semana do Consagrado, promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos. Neste ano, entre muitas intenções, rezou-se pelo processo sinodal nas dioceses de todo o mundo e por todos os consagrados que no último ano morreram vítimas da violência e da pandemia por Covid-19. O toque de Deus na história da Aliança de Santa Maria começou com algumas senhoras que, em 1966, sentiram um chamamento a uma vida de oração, consagração e comunhão com Deus e entre si pelas mãos da Virgem Santíssima. É uma atração pela pessoa de Jesus, uma inquietação, um sentir que a vida, embora tenham tudo, está vazia, falta qualquer coisa. Por isso, no caminho do seguimento de Jesus, ter esta figura materna junto de nós é muito consolador e reconforta. Ou seja, há elementos que, porque são da mensagem de Fátima, nós os vivemos enquanto carisma, que sentimos que têm um impacto na vida destas jovens que o Senhor quer chamar. Que bom, né? A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. De pessoas como você. É tempo de viver de forma profunda a nossa fé e de multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Estamos com 3% na campanha desse mês. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e obrigada por sua generosa contribuição. Os frutos musicais gerados por Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, quando o seminarista pediu a Deus o dom da musicalidade. E ele não só foi atendido, como serviu de inspiração para muita gente. É o que vamos ver na segunda reportagem da série Canções que Escreveram Histórias. Já dizia o Papa Bento XVI, quem tem o dom do canto pode fazer cantar o coração das pessoas. Monsenhor Jonas Abib tem cumprido este propósito desde quando compôs a mais bela canção de todas, a Canção Nova. Te louva o Senhor.
Quem se põe a serviço é impulsionado pela graça de Deus e a dedicação de tantos anos gera frutos. Um deles é o Emanuel Stênio. Uma melodia simples, eu vou cantarolando e Deus ali vai compondo em mim, vai falando em mim e às vezes sai uma canção que é para aquele momento. Depois eu nem me recordo mais daquela música, mas às vezes saem canções que são para a vida inteira. Por exemplo, Realiza um Milagre em Mim surgiu assim, Se Queres Podes Curar surgiu assim. Se queres podes curar, se queres podes curar. Aos passos de seu fundador, Emanuel quer quebrar paradigmas e seguir a missão de evangelizar pelo dom da musicalidade, iniciada há 16 anos. Então eles foram desses pioneiros que foram quebrando paradigmas. Para quê? Para atrair os jovens, para embelezar a liturgia, para fazer com que as pessoas se encontrem com Deus através da música. E eu tenho que continuar esse trabalho. Então hoje ele é uma referência, além de ser, claro, o meu pai fundador. Outro fruto musical de Monsenhor Jonas Abib é o missionário Braz Oss. Ele, que é membro da comunidade Canção Nova, tem evangelizado de forma jovem, diferenciada, com o profundo da alma. E o sopro do Espírito transformador tem transformado também a vida das pessoas por meio do saxofone. Primeiro CD que eu gravei, eu fiz uma oração que eu falei assim para o Senhor, eu pedi ao Senhor, Senhor, que o meu sopro, meu ruá, transformado em notas, ecoe aos corações um novo ruá, então uma nova vida, um sopro de vida. E assim for pelo seu Espírito, se a minha música não ressuscitar nenhum morto, que eu possa presenciar um vivo, a ressurreição de um vivo, que é a conversão. E a oração é parte essencial do processo musical. Quando eu toco rezando e rezo tocando. Então, muitas vezes eu vou fazer uma melodia. Jesus, Jesus. Então, eu penso sempre tocando o nome de Jesus. Jesus, vem curar. Além de Monsenhor Jonas, o missionário Dunga também foi a inspiração para a musicalidade de Braz Oss. Questionado se teria coragem de largar tudo para viver da missão, o desafio foi aceito. E um dos frutos foi o projeto do Luau, tanto na Canção Nova quanto por todo o país. Topa entrar na companhia de pesca? Eu falei, quando? Ele falou, topa mesmo, topa. Mas peça a Deus que te dê a graça de vir como filho, não como músico. E assim eu fiz, o sax entrou, e junto com o sax entrou a flauta, entrou a gaita, o chofar e por aí foi. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer mais sobre a banda Cristo Atividade e a introdução do rock na música católica brasileira. Pois bem, queremos saudar a todos os missionários que, de alma livre, aberta, espontânea, soube fazer a diferença e entrar para a comunidade, fazer parte da comunidade, tomaram a forma, a decisão de viver o amor em comunidade, e nós nos unimos a eles com nossas orações. Nossos parabéns aos consagrados da Canção Nova e a todos aqueles que cumprem a sua vocação nas congregações religiosas. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Que sejais verdadeiramente uma comunidade de amor e de adoração. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres